Boa tarde, galera. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando mais uma vez pela, por esse projeto, né? A Hora do Enem, com o professor Biratan Luiz. E hoje a gente vai ter um papo, desculpa, um papo bem interessante com o professor José Pedro, que é professor de Biologia. E aí eu cumprimento a todos que fazem parte da ECIT, José Lins Rego. Boa tarde, Cleiton. Você, como sempre, aí. Raíssa também. São sempre um dos primeiros a entrar, né? E como eu estava falando, hoje a gente tem a participação do professor de uma ECIT diferente da nossa, que é de Pilar, a ECIT José Lins Rego. E hoje trata-se de um assunto bem interessante, que é o assunto sobre lixo e problemas ambientais que mais caem no Enem em relação à disciplina de biologia. Então, de qualquer forma, a gente está esperando um pouco mais de gente entrar na conversa, né? Vou aqui para todo mundo. Agradecer o pessoal da Instituto Antônio Batista Santiago, estão preparando aí aquele São João fora de época, né? Em tempos de pandemia, a gente tem que fazer algumas coisas diferenciadas. Então, a nossa diretora Elisete, a nossa coordenadora Tamires, um abraço. E vamos conversar hoje com o nosso José Pedro, vou chamar ele aqui, viu, galera? Deixa, deixa. Boa tarde, meu nobre. Boa tarde, meu amigo. Tudo jóia? Como é que vai as Tudo em coisas? ordem. Melhor agora que eu tô lhe vendo, né, cara? Depois de tanto tempo e a gente Pois é, nesse isolamento. Mas, né, Pedro? Tudo tem um propósito. Eu acredito que tudo tem um propósito e a gente tem que sair vencedor desse período, né, meu irmão? verdade. Momento difícil. Eu acho que ninguém esperava passar por uma situação como essa, né? Pois É é, uma situação atípica para todos nós, principalmente para a gente que trabalha na educação, né? com certeza. E, meu velho, é o seguinte, eu primeiro agradeço a você ter aceito esse convite, né, esse bate-papo. E um abraço sempre para a galera que está entrando. Joana, querida, Nádia também, o pessoal do mestrado, cara, se for deixar pra gente conversar, a gente vai falar mais não, né? Verdade. Muita saudade de toda a Pois equipe é, lá, muita né? saudade Os da galera. amigos. Pois é, mas veja só, como nosso tempo é curto e eu sei que você tem muita contribuição para dar, o nosso foco é principalmente a galera dos terceiros anos, né, das nossas escolas que, como a gente falou anteriormente, tiveram uma queda brusca aí nessa questão de aulas presenciais, mas a gente, nesse período, a gente procura, de certa forma, amenizar essas questões, esse distanciamento que tem da gente. Então, Pedro, eu vou deixar a palavra para você fazer as considerações iniciais, aí a gente começa depois de um bate-papo sobre o lixo, problemas ambientais, né? Que dentro de biologia é um dos temas que mais caem nas provas do Enem. Fica à vontade, meu irmão. Ok, primeiramente eu quero lhe agradecer pelo convite, né? Fico muito honrado, né, por essa oportunidade que a gente está tendo de conversar e de poder, de certa forma, dar uma contribuição, né, para toda essa galera jovem aí que vai enfrentar a batalha que é o Enem, né? Uma prova complexa, extensa, muito cansativa e o raciocínio nessa hora fica complicado, né? Então, assim, toda dica nesse É verdade. momento é válida, né? O Enem é uma prova muito complicada, assim, pela o curto espaço de tempo, né? E o volume de questões que se tem para se fazer. Mas a temática de hoje é muito proveitosa, eu acredito que eu gosto muito de falar sobre esse tema, é uma área que me encanta dentro da biologia e eu espero que a gente consiga dar uma contribuição proveitosa para as pessoas que estão aí nos assistindo, ok? Tá ok. Então, vamos lá. A gente fechou aqui uma pautazinha, né, de alguns conteúdos que a gente vai abordar, de algumas Isso. situações. E, primeiramente, referindo-se à nossa matriz de referência do Enem em relação aos contextos de ecologia e tal. O que é que você tem para dizer para os alunos, né? O que é que você tem para dizer para a galera? Pois é, a matriz do Enem ela é muito bem organizada, né? Toda a estrutura dela está baseada nas áreas de conhecimento, como a gente conhece, né? As de linguagem, humanas, ciência da natureza, matemáticas e suas tecnologias. E para cada área dessa a gente consegue situar dentro dessa matriz
Aproximadamente para a língua portuguesa, nós temos 9 competências e 30 habilidades. Para a área de matemática, nós temos 7 competências e também 30 habilidades. Áreas de humana, nós temos 6 competências, 30 habilidades. E para a área de ciência da natureza, nós temos 8 competências e 30 habilidades. E a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é que o trabalho com a questão do lixo, a questão ambiental, ele não está preso a uma disciplina, ele não pertence a uma disciplina única. Ele é colocado para a gente aqui como uma questão transversal. Então, ele é muito visível e é muito marcante em todas essas áreas de conhecimento. Se a gente puder pegar essa matriz aí e for destrinchar, como a gente está sempre habituado na disciplina da gente, a gente fica com um olho muito clínico Exato. e a gente fica observando aquelas habilidades que mais conjugam com aquilo que a gente quer passar para os nossos alunos. Então, quando a gente vai para dentro de cada área dessa, estava fazendo um rápido levantamento, a gente pode, por exemplo, não que todas não falem, mas algumas são mais específicas. Então, dentro de língua portuguesa, a gente pode, de cara, detectar 9 habilidades específicas só para trabalhar com esse tema, o que corresponde a quase 30% de todas as habilidades que estão dentro da língua portuguesa. Dentro da área de matemática, a gente pode encontrar, de certa forma, 20 habilidades que dá para a gente poder trabalhar diretamente a questão da ecologia, da questão ambiental, da questão do lixo em si. Dentro de biologia, da área de ciência da natureza, que envolve a nossa disciplina, né? Biologia, química e física, a gente também encontra dentro dessas 30 habilidades, 20 que são muito marcantes, que permitem a gente fazer uma contextualização bem bacana dessa questão ambiental no tocante ao lixo. E dentro das humanas a gente consegue encontrar 14 habilidades específicas para poder trabalhar a questão ambiental. Então veja que o volume de habilidades que afunilam, que convergem para que a gente possa fazer um aprofundamento dessa temática na rotina diária dos alunos na escola é muito grande. Quando a gente tenta fazer um percentual, das 120 habilidades, a gente tem um percentual de mais de 52% de habilidades que estão voltadas para trabalhar a temática ambiental no cotidiano escolar. E essa contextualização, Biratã, ela é muito importante, muito bem-vinda, porque ela permite a gente fazer algumas considerações de por que esse tema ser transversal e não estar limitado a uma disciplina. Então, o primeiro ponto importante é que toda essa vantagem, todo esse percentual de habilidades voltadas para se trabalhar a contextualização da questão ambiental é que ele permite um confronto e a percepção da realidade nossa do dia a dia. Isso é muito importante para os alunos. Isso porque o problema ecológico ele não é apenas um problema técnico, né? A gente tem, quando fala da questão ambiental, a gente tem que entender que toda a temática ambiental ela não se limita a um problema técnico, mas ele também avança, ele vai além disso, né? A gente percebe que a problemática ambiental ela é muito mais do que técnico, é um problema ético também, né? E isso faz com que a gente repense a nossa postura, porque há um autor que ele diz que não há catástrofe se aqueles que a padecem não percebem como tal, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode considerar dentro dessa contextualização da matriz do Enem no tocante ao lixo e às questões ambientais são esses dois pontos, o confronto, né, e a percepção da realidade que nos cerca. O segundo ponto importante é a implementação de ações pedagógicas, né? Nos PCNs, que a gente basicamente hoje não está falando mais, porque as pessoas estão muito preocupadas com a BNCC, mas os PCNs têm apontamentos que são bastante interessantes no tocante a essa abordagem ambiental e foi o primeiro documento que realmente amarra essa questão educativa do pensamento ecológico voltado para o espaço escolar. Ele traz uma observação que é muito bacana. Ele diz que a forte-tarefa do espaço escolar é justamente proporcionar um ambiente saudável, né, e uma formação consciente para que as pessoas que estão participando desse processo educativo possam atuar como sujeito ativo na melhoria da qualidade ambiental, né? E na melhoria da qualidade de vida. Um outro ponto que é importante também para essa contextualização ambiental dentro das questões do Enem é que ele promove, de certa forma, ele permite o desenvolvimento de uma atitude de protagonismo estudantil. Porque a gente não vai trabalhar a educação ambiental apenas com conceitos vazios, né?
a gente trabalha o conceito e tem que ter uma parte prática. E nessa parte prática, os alunos eles conseguem se envolver, eles conseguem pensar, eles conseguem arquitetar ideias, eles conseguem colocar essas ideias em práticas e assim, colocando essas ideias em práticas, eles acabam se tornando protagonistas do seu próprio conhecimento. Eles conseguem ter uma Entendo. participação ativa e isso é muito bacana, né? Esse pensamento ativo dentro da questão ecológica a gente chama de sujeito ecológico, né? Que é justamente aquele ser capaz de identificar e de problematizar a sua realidade, os problemas que lhe cercam, a ponto de refletir sobre ele, não somente refletir, mas principalmente de ter uma atitude, né, ativa sobre esses problemas visando a sua solução. Paulo Freire, ele Ô é Pedro, muito... Oi. só te interrompendo e se complementando, assim, esse protagonismo que o aluno tem, essa ação que ele faz, ele deixar de ser passivo para ser um agente sobre o meio, isso também vai refletir também em toda a questão da aprendizagem que, como você falou, porque a ecologia ela não está só dentro de biologia, mas ele passa a entender melhor a questão do seu espaço e isso também se torna importante para a aprendizagem do estudante, para a aprendizagem do aluno. Aí, sendo assim, vai refletir em bons questionamentos, boas reflexões na própria prova. Né? Ele se sentir dentro, né? Se sentir inserido dentro desse contexto, isso reflete na aprendizagem dele. Não fica só naquela passividade, o aluno como ele vai receber só aquele conteúdo, só aquele blá 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 do professor. Ele vai estar inserido nessas práticas, exatamente. Ele vai nas práticas. E é por isso que é importante nas suas ações que eu me lembro que você sempre faz essas ações na sua escola e deixa o aluno como protagonista, como agente causador lá. Ele vai ver o que está, né, a modificação que ele faz, que ele está inserido. E isso faz aprendizagem. A gente às vezes tem uma preocupação de falar muito daquilo que está acontecendo lá fora e se esquece Sim, do contexto que está circundando ali o aluno, né? Então, quando a gente começa a trabalhar as questões ambientais a partir do ponto que a gente consegue enxergar e visualizar, eu acho que fica mais fácil a gente compreender essa temática e entender a importância que ela tem, né? Paulo Freire ele disse uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa questão do protagonismo e a educação ambiental, a questão do lixo permite isso para a gente. Ele diz que a nossa percepção do mundo ela não pode ser de quem nele apenas se adapta, mas é a de quem nele se insere. E quando a gente tem essa percepção de se inserir, de se ver como parte, a gente se sente responsável. E aí a gente começa a moldar algumas atitudes, alguns pensamentos, alguns comportamentos, e isso é muito interessante. E além dessa questão do protagonismo, o Biratã, essa matriz do Enem, quando trabalha a questão ambiental, ela permite também a reformulação, logicamente, do pensar, né? Porque se eu consigo refletir sobre a minha realidade, se eu consigo planejar uma ação pedagógica, se eu consigo desenvolver o meu protagonismo, logicamente, para que isso aconteça, é preciso que haja processos mentais, né? E aí essa temática ela é importante por isso, porque ela permite essa reformulação do pensar e automaticamente quando esse pensar é reformulado, vem com ele também a questão da ação, do agir. Eu me torno ativo, né? Eu me torno exato. participativo. E aí tem alguns pensadores que eu acho interessante que ele diz que Demo mesmo, ele vai dizer que é um pesquisador dessa área, ele diz que não é possível a gente sair da condição de objeto de manobra sem a construção de uma consciência crítica, né? E eu acho que trabalhar o viés ambiental, ele é importante porque ele faz com que a gente enxergue essa realidade e queira intervir sobre ela, né? Então, Com isso é muito certeza. importante para que o aluno ele consiga desenvolver esse papel. E assim, há um outro pesquisador que fala que para se entender essa problemática é preciso que você compreenda todo o seu contexto natural e também o contexto social. Goldenberg ele falou uma coisa que é muito interessante para que a gente possa refletir nessa conversa da gente. Ele diz que a gente precisa entender a degradação ambiental como uma consequência da degradação social, né? Então a gente não pode falar de meio ambiente sem envolver o ser humano, né? Pois bem, Então, Pedrão, meu velho, é o seguinte, a gente tem, assim, e principalmente você, tem panos para manga para a gente dar aqui várias horas. Como a nossa ferramenta ela é mais curta, e os nossos alunos também estão querendo beber muito dessa fonte que você tem em relação a alguns conceitos, né?
a inserção do estudante como fazendo parte do seu próprio meio, como sendo um agente causador tanto de perspectivas boas, mas também de degradação, esse tipo de situação. Então a gente vai, como nessa temática, que é lixo e problemas ambientais, vamos dar questão de alguns conceitos, algumas definições. O que é que você traz para a gente? Por exemplo, definições como lixo, definições como resíduo sólido, questão de rejeito, esgoto, essas definições que muitos dos nossos alunos, eles às vezes confundem um pouco, né? Então eles precisam ter calma, ter cuidado na hora de fazer a prova, porque relativamente a prova de biologia não é uma prova difícil, Não. né? Não é uma prova difícil dentro de ciências da natureza. Agora, requer um cuidado maior nessas definições, porque é do dia a dia também deles. Então, vamos lá, velho, vamos ver essas definições, passar essas Então, dicas para os alunos? vamos lá. Então, assim, uma coisa que é bem interessante, e eu trouxe aqui algumas perguntas norteadoras para a gente poder caminhar sobre isso, né? Então, a primeira é o que é lixo, o que é resíduo e o que é rejeito, né? Por incrível que pareça, apesar da gente ter uma legislação já bem estruturada a respeito disso, há uma confusão conceitual muito grande, né? E essa Isso. confusão conceitual, ela atrapalha na hora de se compreender e de se trabalhar. Biratã, eu gosto muito de conceito, porque eu acho que o conceito ele é muito importante. Quando a gente entende aquilo que a gente está falando, a gente consegue aplicar, né, essa ideia nos mais diversos contextos que a gente tem ao nosso redor. Então, assim, a gente percebe que há um equívoco muito grande e as pessoas habituaram a chamar de lixo, 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 lixo. E quando a gente fala de lixo, a gente fala de uma coisa que está na mentalidade das pessoas, dos pais, dos filhos, da sociedade como um todo, como algo que não presta, como algo que não tem serventia, como algo que não tem utilidade. E esse conceito precisa ser mudado, porque a gente não vai conseguir ter uma melhoria ambiental e uma mudança social se a gente não conseguir reformular esse conceito na nossa mente, né? Porque esse conceito ele é fundamental para que a gente possa compreender. Então, baseado nisso, algumas pessoas eles falam sobre lixo como algo que é para ser descartado, que não serve mais. E isso é um conceito de inutilidade. E a legislação brasileira ela está mudando isso. Então, ao invés de estar chamando de lixo, a gente precisa chamar de resíduo sólido, né? E aquilo que a gente chama de lixo, o conceito correto seria rejeito. Então a gente vai chamar de resíduo sólido. E o que seria esse resíduo sólido? Seriam os materiais que podem ser reaproveitados. Isso quer dizer o quê? São materiais que podem, de certa forma, entrar num novo ciclo de reaproveitamento, de geração de renda, certo? De desenvolvimento econômico, de transformação e de utilidade pública. Então são milhões que são jogados fora todos os dias, simplesmente pela falta de compreensão de conceito. Então, o primeiro ponto que os alunos têm que entender é reformular esse conceito de lixo, né? Então, começar a entender o que é resíduo sólido, né? É uma matéria que veio da natureza e que pode entrar num novo ciclo de processo, ser transformada em geração de renda, emprego, adquirir novas possibilidades de utilização. E quando a gente pensa dessa forma, a nossa ação vai ter um impacto direto na questão ambiental. Porque aquilo que anteriormente era considerado sem valor, agora a gente consegue observar uma utilidade, um valor agregado, né? Uma geração de renda a mais. E aí a gente começa a repensar nossas atitudes. Então o Brasil, todos os dias a gente joga dinheiro fora. E dinheiro, na época que a gente está, é uma coisa que não pode ser desperdiçado, né? Mas que, É, uma, infelizmente, a gente faz isso. é exato. E é uma questão que os países do primeiro mundo, os países europeus, já mudaram essa mentalidade há muito tempo, né? Pois é. A gente tá muito atrasado nisso ainda. Só para você ter uma ideia, a gente às vezes não está muito habituado a pensar nisso. O tratamento do resíduo sólido, ele gera aproximadamente por ano 332 mil empregos diretos. A gente consegue movimentar uma quantia de mais de 28 bilhões de reais por ano. Cada cidadão movimenta para os cofres públicos e também na área privada o equivalente a quase R$ 6 diário. Então imagine o quanto isso somado representa em volume de dinheiro.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar esses conceitos corretos e Exato. mudar. Então, ao invés de estar chamando de lixo como algo que não tem valor, que deve ser descartado, que deve ser jogado fora, né? E esse conceito de jogar fora, ele é muito perigoso, porque o que é fora? Não é? O que é fora? A gente fala de jogar fora como se a gente estivesse fora do planeta. Se você estivesse fora do planeta, você poderia jogar fora, mas você está dentro do planeta. Então, o que é fora? Então, não existe esse fora para a gente aqui. Existe apenas uma mudança de lugar. Ele sai de um ponto A e vai para um ponto B, mas não existe jogar nada fora aqui, né? Nós fazemos parte de um mesmo espaço, então os alunos eles precisam considerar isso. Então, o primeiro ponto é mudar o conceito de lixo como uma coisa banal para resíduo sólido, né? Isso não é apenas uma mudança de substantivo, não. Tem toda uma questão de infraestrutura, de investimento por trás. Então, a primeira coisa é chamar de resíduo sólido, que são materiais reaproveitáveis que podem entrar num novo ciclo de transformação e de utilidade. Depois que esse processo é feito, aquilo que realmente não der para aproveitar, aí a gente chama de rejeito. Como, por exemplo, fralda descartável, papel higiene ou material hospitalar, né? Que são os rejeitos que realmente a gente não pode dar uma nova utilidade para eles devido ao fator de contaminação. Mas o restante que a gente produz em casa, a gente não produz lixo na grande maioria. A gente produz resíduo sólido. Isso é importante o aluno entender. Então esse é um primeiro ponto. Ao invés de lixo, resíduo sólido. Aí esse resíduo pode ser sólido ou pode ser semilíquido ou pode ser líquido. No caso, se o resíduo for líquido, a gente chama de esgoto, né? Esgoto. Se for sólido, aí você vai ter os que são reaproveitáveis para entrar no novo ciclo e os que não derem para ser reaproveitado, aí sim a gente chama de rejeito. Aí deveriam ser esses que deveriam ir para o aterro sanitário para poder passar por aqueles outros processos que se faz lá para não contaminar a questão ambiental. Pronto, perfeito. Eu acho que os alunos que estão nos vendo, né, e nos escutando agora, tendo essas dúvidas, estejam, meus queridos alunos, com lápis e papel na mão. Qualquer coisa, Pedro, eu estou aqui observando também os comentários. Se surgir alguma pergunta, alguma coisa, eu vou anotar, certo? Para você não perder a linha de raciocínio. E depois eu passo para você, tá certo? Ok. Então, galera, então a gente percebeu aí, logo que não foi jogado ao Léo esse tema, né? Em relação ao Enem. Ele não está inserido apenas nas questões de biologia, mas é uma questão social, né? Uma questão também econômica. E isso passa por várias disciplinas e várias questões do Enem abordam isso, não só na disciplina de biologia, dentro de ciências da natureza. Aí a gente abordou essa questão das definições, né? Bem com a questão de lixo, o que é realmente lixo, para resíduo sólido, resíduos líquidos, a questão do esgoto, o rejeito, na verdade, que você não vai reaproveitar, e que tem políticas públicas, tem que haver política pública para tratar esse rejeito, para dar um bom beneficiamento para ele. Isso a gente pode discutir em um outro momento, né, Pedro? E Sim, como com você certeza. falou bastante, aí nessa questão do repensar, né? O indivíduo, a questão de reutilização, mas ele é com a questão de consciência dele. Então, é importante a gente também debater em relação à questão ecológica, o que hoje são 5 R's e que antes ainda estava com apenas 3, não é verdade? Mas hoje não, hoje tem a política dos 5 R's, então o que é que você tem para falar para a galera aqui em relação a esses 5 R's, que também é importante como tema para o Enem? No Brasil houve uma grande conferência, né, da ONU, que fica mais conhecida como a Rio 92 ou Eco 92, né? Onde vários países, mais de 170 países, se reuniram para poder discutir as questões ambientais. E nesse momento houve a elaboração de um documento muito significativo a nível mundial, que é chamado hoje de Agenda 21, né? E a Agenda 21 ela trata principalmente das questões do desenvolvimento sustentável. E falar de desenvolvimento sustentável implica a gente trabalhar, é aí dentro que surge a teoria dos cinco R's, né? Hoje estão querendo aumentar para 7, mas os 5 R's são bem interessantes. O primeiro R é de reduzir, né?
E aí a gente precisa policiar o nosso consumo, né? Porque a gente vive hoje sendo bombardeado todos os dias por propaganda. Você tem um celular hoje, daqui a pouco sai um novo e você quer comprar e alguém vai dizer para você, tentar lhe convencer que realmente aquilo ali você precisa ter, né? Então as pessoas são muito Exato. levadas pelo visual. Então, o primeiro R é trabalhar essa consciência na gente. Essa sensibilização, aliás, porque a gente trabalha muito com a questão ambiental, a gente não trabalha muito com consciência, porque a gente geralmente costuma dizer que ninguém conscientiza ninguém. A consciência ela é um processo interno do indivíduo, né? A gente tenta sensibilizar. Então, o indivíduo ele é Exato. sensibilizado, né? Ele é mobilizado, e a partir dos conhecimentos que ele adquire, a sua psique, as informações, as interações, isso vai gerar nele uma consciência. Então, o nosso grande desafio é sensibilizar os indivíduos para as questões ambientais. Então, o primeiro passo é reduzir, né? Eu acho que se as pessoas pensassem nisso, e a única forma que a gente tem de reduzir é controlar o consumo, né? É controlar o consumo. As pessoas têm mania de dizer, ah, eu estou sem roupa. Mas se você abrir o guarda-roupa, vai ter uma infinidade de roupa, não é? As pessoas dizem assim, ah, eu estou sem Exato. sapato. Mas se você for lá na sapateira, vai ter vários pares de sapato, né? Então, assim, mas a gente está sempre querendo mais. E a gente não se dá conta. De onde é que vem o couro do meu sapato? De onde é que vem o material que formou a minha roupa? Não é? Então, tudo isso vai ter um impacto ambiental. A quantidade de energia que foi gerada para poder fabricar. Então, é uma cascata. E aí, apesar da gente não discutir sobre isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem justamente para poder trabalhar essa questão da responsabilidade compartilhada. Então, quem tem a responsabilidade com a questão ambiental é o produtor, é o explorador, é o consumidor, né? É o comerciante. Todos nós somos responsáveis por esse processo. Então, a primeira coisa é, primeiro R, reduzir, né? E aí a gente precisa fazer algumas perguntas. Será que realmente eu preciso? E se eu precisar comprar um novo, aquilo que eu tenho, o que é que vai acontecer com ele? Não é? Então a gente precisa ter essa compreensão. O segundo R é de reutilizar, não é? É dar uma nova utilidade. Então, por exemplo, eu estou com um problema para poder carregar meu celular. Às vezes a gente não tem um móvel debaixo da tomada, mas aí eu tenho uma embalagem de um shampoo, um vidro de shampoo que eu tinha lá. Então eu posso pegar aquele vidro de shampoo que anteriormente poderia ser ir lá para o lixão, que é mais comum aqui, né? Ou então o aterro para que o carro possa fazer a coleta. Custaria simplesmente eu pegar lá a tomadinha do celular, botar lá no vidrozinho de shampoo, cortar exatamente do jeito que é e fazer um suporte para colocar meu celular. Simples. Aí eu estou dando uma nova utilidade, né, ao material. Então, o segundo R é reutilizar. O terceiro R, na verdade, ele é um pouco mais complexo e tem muito erro conceitual também nisso, porque as pessoas confundem reutilizar com Com reciclar, reciclagem. É. não é? Então, por exemplo, se eu pego uma garrafa PET de refrigerante e eu recorto ela em tiras e faço uma vassoura, eu não estou reciclando, eu estou reutilizando. Porque a reciclagem ela envolve uma transformação física e química. Ela é um processo industrial, né? E geralmente quem faz a reciclagem são indústrias que são especializadas em transformar essas matérias para poder dar uma nova formatação, uma nova utilização a ela com essa mudança de estrutura. Então, eu, em casa, eu posso reutilizar, né? As indústrias elas fazem o terceiro R, que é o reciclar. Eu vou pegar essa matéria e vou transformá-la, fisicamente falando ou quimicamente falando. O quarto R é repensar. E aí vai exigir uma introspecção, né, uma reflexão interna. Eu preciso me encontrar comigo mesmo. E eu preciso refletir sobre as minhas ações, as minhas atitudes, o que é que eu tenho feito, né, onde é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso fazer para poder mudar a minha atitude. Então, essa ação de repensar
ela é muito importante porque ela vai ter um impacto diretamente na minha primeira, né, de reduzir. Eu não consigo reduzir se eu não reflito a minha ação. E o quinto R é sobre recusar, né? E eu acho que ele é muito interessante também, porque a gente precisa ter um cuidado. Recusar o quê? Né? Então a gente brasileiro não tem muito hábito de ler rótulo. A gente não tem muito hábito de ler as informações que estão expostas nos produtos. Então a gente poderia ter esse cuidado, né? Ler essas informações e dizer não para aquelas que não são biodegradáveis. Por exemplo, em casa mesmo, elementos básicos que a gente usa em casa, como detergente de lavar prato, por exemplo. Você já imaginou um volume de detergente de lavar prato que não é biodegradável? O impacto que ele vai ter? Então as pessoas elas não refletem muito bem. Eu estou usando lá o detergente, ele está entrando pelo ralo da pia e está indo embora. Mas indo embora para onde? Não é? Então o recusar, ele vem justamente para a gente observar esses detalhes. Ler essas informações e dizer não. Não para aqueles produtos que, de certa forma, foram projetados, foram construídos sem nenhuma preocupação ambiental. Então eu posso Pois dizer, bem, não, eu Pedro. não, não vou escolher esse, vou escolher aquele. Pronto. Aí, tomando um gancho aí que você estava falando para você beber uma aguinha, eu sei que você falou bastante. Espero que para os alunos tenham ficado esclarecidos esses 5 R's. E duas observações foram interessantes aqui no bate-papo, que o pessoal estava comentando. É que alguém colocou que já faz questão de artesanato, utiliza bastante, né? Então, como conceitualmente a gente está discutindo aí, como você muito bem falou, há essa diferença de reutilizar e reciclar. E essa reutilização é bem interessante. E, tomando gancho essa última sua fala, em relação a... Você falou em relação ao detergente, por exemplo, né? De escolher, recusar aqueles produtos que realmente não têm esse cuidado ambiental. Um aluno nosso aqui falou sobre a obsolescência programada que a gente tem dos nossos aparelhos, daquilo que a gente usa, né? Que realmente as coisas hoje, vamos falar no português bem claro para a galera, hoje as coisas são feitas para durar menos, para durar pouco, tem prazo de validade. O que outrora, eu lembro muito que meus pais sempre falavam, as pessoas mais antigas sempre falam que as camas duravam mais, os móveis duravam mais, os eletrodomésticos duravam mais. Hoje não. Hoje as coisas são feitas para durar pouco, para dar a essa indústria do consumismo um avanço, né? E isso aí a gente tem que ver em relação ao nosso consumismo. Se aquilo que você vai adquirir hoje, ele vai ter longa duração. Hoje, qualquer coisa, você não formata mais um computador, você não formata mais um aparelho, não. Joga fora e compra outro. Mas é como você falou, joga fora e ele some. Né? O conceito que você falou está fora. Está fora de quê? Do seu quadrado, né? Do nosso quadrado, mas ele não some. Os nossos oceanos estão aí para apontar isso em relação ao plástico, ao destino do plástico. E hoje não só o plástico grande, né, o macro, mas uma questão muito, muito interessante de se falar. Um outro momento é para onde vai esse plástico plástico, que está entrando na cadeia alimentar. E isso, de último caso, volta para a gente, volta para o nosso organismo. Mas, Sim. enfim, né? Enfim, Pedro, são panos para outras discussões. Eu espero que a galera tenha anotado essas suas dicas maravilhosas. E aí, tomou uma aguinha? Uma coisa Relaxou? interessante, Vamos Biratan, lá. só para ponderar, Mohan ele fala uma coisa que é bem interessante. Ele diz que o próprio desenvolvimento econômico, ele criou mais problema do que soluções, né? E ele conduziu a uma crise tão profunda que está afetando a todos, principalmente as nações mais poderosas. E aí, cabe a gente refletir com ele, quando ele diz que a dominação desenfreada da natureza pela técnica conduz a humanidade ao suicídio. Né? Vamos lembrar da lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação. Então, tudo aquilo que eu faço com a questão ambiental vai voltar para mim, porque eu e a Terra, nós e a Terra somos um. Né? Somos um, não há como. Mohan ele diz para a gente que a educação do futuro ela deve ensinar a ética da compreensão planetária. Né? E quando a gente fala de educação planetária, a gente fala justamente a essa volta, de voltar às raízes da identidade humana,
de cidadão da Terra. Aquilo que Boff vai chamar da nossa casa comum, né? Não existe outro lugar para a Exato. gente ir. Não existe. A gente só tem esse planeta. Tudo que fizer para ele vai voltar para a gente. Então, esse é o momento que a gente tem de pensar a respeito disso. A gente está muito preocupado com a economia, né? Não, vai crescer tanto. Mas o que é que significa crescer tanto por ano? Né? Crescer um percentual X significa destruir ainda mais, significa devastar ainda mais. E quem é que vai arcar com o ônus dessa devastação, dessa destruição? Essas consequências vão voltar para quem? Eu sei que não está dentro da temática, mas a gente está vivenciando agora, além da Claro. pandemia, não é? Além da pandemia, que com certeza deve cair alguma coisa do Enem, não é? E aí tem as teorias da origem, se veio de animais silvestres, como que veio. Então, a invasão do homem, né, nesses hábitats, a invasão do homem que quebra esse equilíbrio, e, e toda essa cadeia de consequências vai voltar para a gente de forma muito desastrosa. Aí fica a gente aí, sabe, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. Veja, a pandemia anterior, que aconteceu há mais de um século, que foi a gripe espanhola, matou milhões de pessoas, e passado mais de 100 anos, a gente ainda não consegue ter uma resposta mais eficiente do que aquela que a gente teve lá há 100 anos atrás. E veja o volume de conhecimento que nós temos hoje, não é? Nós estamos vivendo aí Exato. essa nuvem de gafanhotos que está acontecendo agora, e isso não é fruto do acaso, né? Quando a gente começa a investigar, a gente vai ver que tem uma ação antrópica muito forte nisso daí, a quebra dos ambientes naturais, a interferência humana em nome do lucro, né? E tudo isso vai gerando uma cadeia de processos que vai cobrar muito caro da humanidade, né? Aliás, está cobrando muito caro da gente, né? Pois bem, aí nessa perspectiva é interessante que o aluno ele sempre esteja antenado ao que está acontecendo ao redor, porque o Enem não foge disso, não foge dessa realidade. E o aluno tem que sair da sua caixinha, né, dessa questão de achismo e ler e ir em busca, né, e pesquisar, né? Sim, com Se certeza, a está gente tá, antenado. o que exatamente é o que você falou, isso é típico de desequilíbrio ecológico, né? Uma praga ela não vai surgir do nada, não é do nada que aí tem as características, a questão da produção de inseto, a reprodução que é rápida demais, A a falta de questão da predadores alimentação. naturais. Exatamente, tem toda uma questão biológica por trás disso, mas que na verdade a gente pode inserir num contexto social, dentro de um contexto econômico, dentro de um contexto histórico, de onde esses desequilíbrios eles começam de onde, então todo um contexto, né, histórico, geográfico, econômico, político, social e que cai na biologia. A gente pode explicar muito bem isso, então perpassa em outras disciplinas, não só em biologia. E aí, Verdade. vamos continuar? Vamos lá. Então, uma vez compreendendo essa... Quer falar? Não, Alguma fica à coisa? vontade. Então, uma vez Ó, compreendendo... Diz. Pedro, é o seguinte, velho. Você quer uma notícia boa ou notícia ruim? Rapaz, A mande boa é logo que a a galera tá ruim. gostando. A ruim, o nosso tempo tá quase, viu, velho? Tá quase. A gente Poxa, tem um monte de coisa para ver, mas é porque passa rápido. Conversa boa, passa rápido. Conhecimento, passa rápido. Mas vamos lá. É só para você se situar e eu vou respondendo aqui com o pessoal, beleza? ok, beleza. Então, uma vez compreendendo essa questão conceitual e definindo essa problemática ambiental do que é o conceito de resíduo sólido, do que é o esgoto, do que é o rejeito, a gente passa para a origem do problema, a causa, né? Então, o que é que está gerando todo esse problema? É preciso que o aluno perceba isso também, né? Além de eu saber o problema, eu preciso saber a raiz desse problema. E essa raiz do problema, ela não só envolve biologia, como você falou, mas ela vai estar em todas as áreas do conhecimento. Então, primeiro passo, crescimento populacional, né, dos centros urbanos, questão do êxodo rural que ainda continua, por mais que a gente ache que isso só aconteceu naqueles períodos lá de história que a gente estuda, mas continua Sim. sim acontecendo, né, por falta de investimento, de infraestrutura.
Migrações regionais também provocam essa questão do acréscimo, do problema do resíduo sólido em demasia, do rejeito. A busca de melhoria de qualidade de vida de forma exacerbada, descontrolada, né? Uma coisa é eu ter conforto e uma coisa é eu exagerar no meu conforto, né? E o que a gente percebe é que as pessoas exageram. Eles têm muito mais do que aquilo que precisam. Aí fica aquele paradoxo. Eu tenho muito mais do que eu preciso e tem pessoas faltando muito menos daquilo que elas precisam para ter uma vida digna. Então, se eu tenho sobrando, essa sobra é porque está faltando para alguém. E aí entra aquela questão, a falta da solidariedade é um problema muito grande. E eu queria, o Biratã, só ressaltar uma frase. Eu falo muito de Mohan porque assim, eu gosto muito do pensamento dele. E ele disse uma coisa assim, ele disse que o enfraquecimento da percepção do global, ele conduz ao enfraquecimento da responsabilidade. Porque cada qual se sente responsável apenas por um segmento. Ele diz que o enfraquecimento dessa percepção global, ele também enfraquece o espírito de solidariedade, porque cada um não se sente mais responsável pelo outro. Então imagine, eu tenho 20 pares de sapato. Tem gente que não tem nenhum. Então veja a lógica. Está sobrando para um, está faltando para outro. Então, essa é uma das causas do problema ambiental que a gente tem, né? Então, o crescimento dos centros urbanos de forma desordenada, uma melhoria exagerada, né, do padrão de vida, uma competitividade entre as corporações industriais sem nenhuma responsabilidade ambiental, apesar da legislação, né? Um desenvolvimento que é insustentável. A gente não tem como crescer todo ano. Crescer, crescer, a atividade econômica quer crescer, 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 crescer. Crescer para quem? Porque é preciso que a gente reflita sobre isso. Quem vai estar mais ganhando sobre isso? Então, esse crescimento desenfreado é um problema. E para agravar tudo isso, a gente tem uma falta de gestão eficiente do serviço público. Então, são N fatores que a gente percebe que perpassa por todas as disciplinas. Então, crescimento desordenado, uma busca de melhoria excessiva, uma competitividade exacerbada entre o setor industrial, um desenvolvimento desenfreado e uma falta de gestão. Vira um caos. Não há como. Correto. Não há como sustentar, né, essa situação por muito tempo. Aí, soma-se a isso que você estava falando, o papel que eu acho importante que a mídia tem hoje, né, como um agente, é como se acelerasse esse consumismo, essa situação de crescimento que tem que ser que você fala, porque dificilmente a gente vê a questão da mídia tão responsável e cuidado naquilo que você consome. Não, muito pelo contrário. Hoje, os algoritmos que são utilizados, por exemplo, na computação, se você fizer uma pesquisa simples, seja em qual for plataforma, você recebe uma enxurrada de propagandas que são semelhantes àquilo que você procurou, mas é que vai insistindo. Talvez você nem queira comprar, não precisa comprar, mas é essa situação de o querer mais, é o querer mais. Às vezes você não precisa, mas vai querer. Né? É interessante esse poder da mídia, a questão midiática sobre o indivíduo. É importante a gente também discutir isso para o aluno. Verdade. Eu vou voltar novamente para Mohan. Ele fala uma coisa interessante que ele chama de inteligência parcelada. Né? E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Por isso que a questão ambiental ela não pode ser de disciplina. Por isso que ela tem que ser transversal, porque envolve uma questão de conceitos e de valores muito amplos. Então, a mídia faz isso porque o nosso sistema de ensino é dessa forma. A gente trabalha os conceitos de forma muito disjuntiva. A gente trabalha o conhecimento de forma muito reducionista. A gente consegue pegar algo que é complexo e querer reduzir a isso. Né? E quando a gente faz isso, a gente perde a noção da gravidade. Né? A gente transforma
de forma unidimensional uma coisa que é multidimensional. Imagine como é que eu vou poder trabalhar um problema que é multidimensional a partir de um caráter unidimensional, né? Então, por É isso que a difícil. educação, por isso que a educação do presente, ela deve nos preparar, né? Ela deve nos preparar para esse combate vital de lucidez. Por isso que a gente precisa estimular o pensamento crítico e por isso que a questão ambiental ela tem que perpassar por todas essas áreas. Por isso que a matriz faz isso. Coloca mais de 52% das habilidades para a gente trabalhar esse conceito, para evitar esse parcelamento intelectual, né? Para a gente ter uma visão do todo, do complexo, daquilo que realmente é fabricado, é tecido, é concebido junto, né? Como diz Morin. Pois é. Pedro, tem um aluno aqui que quer retomar aquele problema que a gente discutiu sobre a questão desses gafanhotos, né? Dessa que está vindo aí na região sul, principalmente. E ele pergunta, nosso querido, nosso querido aluno Cleiton, diz o seguinte, o Ministério Tá sem o áudio. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Esse é um áudio. Você está me ouvindo? Eu não estou conseguindo te ouvir. Também não. Não estou te ouvindo. Parou o som. Tu estás conseguindo me ouvir? Eu não estou ouvindo o teu áudio, Biratã. E parece que algumas pessoas também não estão conseguindo ouvir o teu áudio também. Isso é a tecnologia, né? Tem esses problemas, né? Infelizmente. Ainda continua sem o áudio. E agora? Poxa vida. A gente está quase finalizando, né? A gente está quase finalizando. Aí. Então, já que está com esse problema, você está conseguindo me ouvir? Então, como é que a gente vai poder trabalhar essa problemática ambiental se preparando para a questão do Enem, né? É muito raro a gente observar questões específicas tratando diretamente do tema, né? Lixo, 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 lixo. Então, essa temática ela vai vir diluída dentro da área de ecologia. Então, vai vir de forma contextualizada. Então, por isso que é importante os alunos que estão se preparando não perder noticiário, ler revista, ler as notícias dos jornais da internet, estar sempre antenado com essas informações que a mídia coloca, porque isso, de certa forma, é importante. Então, para trabalhar essa questão do lixo e das ciências ambientais dentro do Enem, ele vai vir sempre associado, né, nunca isolado, vai vir sempre associado a temas diversos, como
prática doméstica. Às vezes tem lá um texto que retrata uma ação de uma senhora dentro da casa ou de um trabalhador fazendo um determinado evento. Então a gente vai ter o conceito das questões do resíduo sólido aplicados a práticas domésticas, aplicada à agricultura também, né? Ou aplicada à biotecnologia. A gente vai ver a questão do resíduo sólido aplicado ao conceito econômico, ligado com a química, ligado com a física, atrelado à questão industrial, do petróleo. A gente vai ver também essa questão associada às ações dentro de supermercado, como o uso de sacolas, ciclo da matéria, né, que é trabalhado dentro de ecologia, os ciclos biogeoquímicos, que é essa ciclagem, esse processo de ida e volta dessa matéria, né? Ora vai estar numa forma, ora estará incorporada na biomassa dos seres vivos. Vai estar ligado também à questão da política dos 5 Rs, à estruturação de aterros sanitários, à poluição, aquecimento global, né, efeito estufa, a incineração, saneamento básico, né? Inclusive, ontem foi aprovado pelo Senado, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? O marco do saneamento básico, que agora vai permitir que as empresas privadas tenham uma participação muito ativa dentro desse setor. Doenças, produção de energias e, logicamente, impacto ambiental. Então, nunca esperar uma questão especificamente só falando sobre lixo. Então, sempre ela vai vir sendo contextualizada dentro de diversas temáticas que podem vir desde português até a nossa disciplina, até a própria matemática, né? É importante que os alunos fiquem ligados nisso. Ainda não estou te ouvindo. Opa, tá dando sinal. Deu sinal, mas parou. Não, não teve sinal. Mas você está me ouvindo. Me diga uma coisa, tá perto de terminar já, né? Só 5 minutos. Como falta muito pouco tempo, dá tempo de eu ressaltar um pensamento de um autor que eu também considero importante. E já que o tema é sobre lixo e impactos ambientais, isso tem uma repercussão muito grande na vida da gente. Tem um autor de ecologia muito antigo, né? Muito antigo, mas o que ele escreveu é bem atual, né? Apesar de ter sido aí na décadas anteriores. E ele diz assim uma coisa que é bem interessante para a gente refletir sobre isso, porque eu acho que, Biratã, a coisa mais legal de trabalhar a questão do resíduo sólido, a questão da educação ambiental, é conduzir a gente para essa reflexão de que nós temos uma responsabilidade socioambiental aonde a gente reside, né? E também global, porque toda ação global ela é resultado de ações locais. A gente precisa ser responsável por isso. E ele diz uma coisa que é muito interessante, não é pessimismo, mas eu queria que a gente refletisse sobre isso. Ele diz que quando o estudo da casa, que é ecologia, e a administração da casa, que é economia, puderem fundir-se, e quando a ética puder ser entendida, ser estendida para incluir o ambiente, além dos valores humanos, então poderemos realmente ser otimistas em relação ao futuro da humanidade, né? Então eu acho que esse é um pensamento que a gente tem que levar, né? Economia, ela não pode andar separada de ecologia. Elas são irmãs, têm a mesma origem grega, né? E eu acho que isso é que a gente precisa, a escola do futuro, ela precisa educar os meninos, ela precisa trabalhar esses conceitos dessa educação planetária para que a gente se torne sujeitos ecológicos realmente responsáveis por nossas ações. Que pena, meu amigo, que o tempo está acabando, né? Eu é que agradeço, viu? Eu é que agradeço de verdade. Estou sempre aí à disposição.
Foi uma honra. E pelo menos deu pra gente matar a saudade também, tanto tempo, né? Vamos ver se a gente consegue se encontrar com a galera toda em um outro momento. Não é isso? Agradeço também aí ao pessoal que teve a paciência de nos escutar, né? Foi muito proveitoso, gostei muito. Foi a minha primeira live, viu? Nunca tinha feito. Um abraço, meu irmão. Um abraço, viu? Pode finalizar aqui? Como é que é? Um abraço a todos. Eu acho que eu fiquei com problema de áudio, mas a gente volta depois. Tá certo? Um abração.